Estamos de volta, então, com o Clube dos Confeiteiros e já com os nossos participantes aqui prontos para começarem a produzir, a fazer o bolo de rolo. Cada um já escolheu o seu recheio entre as 4 opções que foram oferecidas, né? As 4 frutas que foram oferecidas, porque o nosso bolo de rolo não será de goiabada. Os chefes já estão aqui, já deram orientação, assim como a nossa também jurada especial, a Aninha, a chefe Aninha já deu orientação também. E eles vão ter 1h15 para preparar esse bolo de rolo, apresentar e surpreender, impressionar os chefes. Está todo mundo preparado aí? Já posso dar? Então vai? Então, atenção, valendo! Não, assim tá fechado o gás. Abre o gás. Pra lá. Aí. Tudo pro recheio? Olá, Lu. Fala pra mim do seu bolo de rolo. Meu bolo de rolo é com abacaxi. Ele tem um toque de brigadeiro com um pouquinho de cachaça em cima. A ideia era apresentar em cima, aqui do lado. É verdade que não é um bolo de rolo, é um rocambole, tá? Assim, ele tá grosso. Você poderia ter tido mais tempo se você direcionasse para isso aí. Então você precisa focar. A gente sabe que o que você tentou fazer foi exatamente querer enaltecer uma sobremesa. Mas lembre, é sempre bom a gente olhar o enunciado, que o pessoal queria um bolo E de rolo. Lu, qual é a característica de um bolo de rolo? Quando você corta também o bolo de rolo grosso, que assim, como disse o chefe, ele tá com o aspecto de um rocambole, você não vai sentir. O segredo também de quando vai se comer um bolo de rolo é a forma como se parte o bolo de rolo. Ele não pode ser grosso. Mas a minha não ficou tão fininha. A sua não tá, né? Não. Pois é. Quando a gente pensa uma sobremesa ou qualquer prato, nada que vai para o prato não pode ser comestível. Tudo que está neste prato ou em qualquer outro que você vai pensar precisa ser comestível, certo? Aí eu digo comestível ou mesmo que eu não goste, certo? Mas está lá, eu poderia comer. Uma casca de abacaxi eu não posso, uma pétala da coroa do abacaxi eu não posso. Segundo, uma coisa que é bom para todo mundo aprender é que se eu tô colocando alguma coisa, por exemplo, uma casca de laranja, como a gente falou na semana passada, que poderia ser fervida e tal, a gente pode consumir espremendo, né? Aqui não tem solução. E eu não tenho certeza, não vi, se você fez a higienização disso para estar no prato onde a comida que eu vou degustar está. Outra coisa, vamos pro seu bolo de rolo agora. A gente tem a técnica de enrolar o bolo, ok, mas a massa não está na textura que deveria estar. Bolo de rolo são camadas finas, bem fininhas. Eu não posso chamar isso muito de bolo de rolo. Então tenha muito cuidado, porque dessa forma aí fica um pouquinho difícil, mas gostoso tá. Difícil, hein? A prova foi difícil, né? Tá pauleira mesmo.
É aquela coisa que eu sempre disse, né? Eu ouvia muito isso lá. E eu ouvia no sentido da gente ter realmente um ânimo pra gente fazer bem feito. Eu vi o quanto você lutou, mas é o tipo da pergunta que a gente não deixa de fazer e não deixa de calar, né? Você daria isso aqui pra sua mãe comer? Não. É. Ela ficaria desapontada. Como é que você dá para um júri? Eu não estou aqui para descascar ninguém. E você sabe disso. Eu vi que você... Isso é da vida, se atrapalha, ia caindo aqui com o microfone e tudo mais. Mas, vamos lá. Eu nunca deixo de provar um prato, eu vou lhe dizer o porquê. Porque eu sou uma pessoa que eu dou muito mais valor ao sabor do que à aparência. Júlio, tá um desastre. Tá uma... A massa tá crua, tá? Não vou deixar de provar, tá? Eu vou provar a sua massa, quero saber seu recheio. Tá com um brilho muito bonito e uma textura também, mas o sabor não tá legal. Precisava de um ácido aqui pra você dar um tchan, abrir um pouco mais essa coisa. Escolheu a manga, que é uma fruta super bonita, podia ter feito uma decoração com a fruta também. Infelizmente, essa produção, tá? Eu não pagaria. Jonathan, eu lhe falei, inclusive lhe pedi que você cortasse fino, porque como eu já disse, o bolo de rolo ele tem que ser cortado fino. Não faça uma fatia grosseira. Você não vai sentir o verdadeiro sabor do bolo de rolo. Tecnicamente, pelo que eu observei durante toda a prova, eu já fiquei contente porque você tem o utensílio exato. E uma técnica, ela só é completamente correta quando a gente também tem o utensílio correto. Senão, você tem que se virar muito para fazer dar certo, né? Pena que não deu mais tempo de enrolar mais, de ter mais placas para se enrolar, porque o bolo de rolo ele tem que ser um pouco mais robusto mesmo, entender? Aquela coisa da fartura dos portugueses. É por isso que tem essa quantidade de fatias. Você foi o que estava mais tranquilo porque você utilizou o utensílio correto. A partir do momento que você não perde tanto tempo, eu posso dizer aqui na frente de todos eles, como eles perderam exatamente alisando a massa, você pegou ali com o seu utensílio, puxou, acabou-se, você estava com sua massa toda pronta. Parabéns, tá? Não vou dizer que é o melhor que eu já comi, mas hoje é o melhor que eu estou comendo até agora. E aí, Fabi, qual é a sua ideia? É um bolo de abacaxi. E fiz um abacaxi em calda para acompanhar. Caramelado. Tá. Deixa eu ver. Bom, já veio na medida assim, né? Certa. Você veio um abacaxi em calda ou esse é um doce de abacaxi? Um doce de abacaxi. E o que você usou dentro da massa foi esse mesmo processado? Com um pouco menos de açúcar. Tá. Olha, Fabi, acho que, assim, esteticamente, sua apresentação não reluz, né? Você tem um bolo muito claro, num prato muito claro, você não tem charme, tá? Esteticamente não ficou adequado. Mas você usou algo um pouco mais diferenciado quando você traz o doce aqui na xícara à parte, que me faz usar como acompanhamento. É opcional. Se eu não quiser comer o doce de abacaxi, como só o bolo, que ia me satisfazer igualmente. Eu digo que não existe técnica difícil.
Existe técnica não praticada. Então, qualquer técnica não praticada, ela vai ser difícil. E você fez a técnica perfeita. A técnica que eu uso é a técnica que eu uso. Tá? Por isso que eu lhe falei, no meio, para as pontas, para as laterais. E aí você fez. E ficou muito legal. Na questão da espessura. Tá bom, Fabi? Mais boa sorte pra você. Obrigada. Tá? Que cara é essa, Ronald? Que cara é essa? Pra sentir. Ah, Sentir pra tentar remeter ao tempo da minha bisavó. Tá bem, tá equilibrado. Eu realmente só acho que a apresentação podia ter sido bem melhor. Você tinha como ser melhor naquela hora. Foi só, tá? Até porque eu acho, só lidando agora pra você dizer, putz, eu podia ter feito daquele jeito. Você vê aqueles bolinhos de rolo que tem né? Aquele pequenininho. Você vai na padaria e tem lá, tem não sei o que você come. Então, é aquilo. Você tivesse feito 3 montanhazinhas daquela caindo, acabou-se. Era fácil. Não precisava, que foi até o que eu perguntei à chefe Marcela, se precisava tamanho, se tinha realmente na receita, já que foi ela que fez a receita, se tinha tamanho, dizendo, olha, precisa de tanto. Se não tinha tamanho, você poderia jogar com isso daí, tá? Agora não tá ruim não, tá bom. E você teve sorte, eu sei que você também não cozinhou totalmente, tá? Mas você teve sorte por causa do abacaxi, porque o abacaxi é uma fruta de muita força, diferente da maçã e diferente da manga. O abacaxi tem muita força e por causa disso não dá aquele gosto de farinha. A isso daí ele sai um pouquinho do tom. Marília, Rafaela, Cláudia, a sorte está com vocês. Dá para não deixar muito ponto de brigadeiro, né? Senão você não vai conseguir enrolar. Deixou a casca dessa forma. foi. De propósito? De propósito, porque eu acho Por quê? que sem a casca ela vai ficar muito branca. Cuidado com esse fogo muito alto. Se você deixar isso muito alto, você vai queimar. Atenção, pessoal, 15 minutos, tá? Exato, abra rapidinho. Que sorte, hein? Que sorte que caiu pra cima, hein? Cinco, 4, 3, 2, 1. Cima da hora, mas terminou. Então vamos lá agora para a prova dos chefes. Eu fiz um bolo de rolo com uma pasta de maçã, feita com maçã, açúcar, canela e cravo da Índia. Para acompanhar, eu coloquei uma farofinha de queijo do reino, com nozes picotadas à mão e uma physalis. E um quê? Physalis. Assim, eu polvilhei também açúcar refinado, açúcar demerara e canela em cima do bolo. Eu falei pra você peneirar a maçã. Você perdeu muito tempo com a colher tirando a maçã da panela. Então você poderia ter coado e em seguida ter feito todo o procedimento que você fez. Então você tem que aprender a ouvir. Falta um pouco de textura aqui, né? A gente tem que lembrar que maçã é algo que solta muito líquido, é uma fruta que solta muito líquido. Então a gente tem que cozinhar ela com o mínimo possível de líquido acrescentado para ela perder o líquido que ela já tem. Isso você não lembrou, você colocou em muita água para cozinhar, deixou... Por mais que tenha reduzido,
mas ficou ainda muito rica em água, o que acaba te prejudicando. Eu não sei, não vi na hora que sua massa saiu do forno, eu não sei se ela saiu completamente assada. Essa foi a prova mais difícil que vocês tiveram. Se a gente for julgar realmente pelo pé, eu vou chegar para você e vou dizer que realmente ele está bom de gosto, mas ele não está da maneira que deveria ser. Mas ela tá com textura de massa ainda crua, sem assar completamente. Talvez porque isso tenha sido de temperatura ou talvez por conta do doce, então da maçã. Então pensa sempre na fruta e acaba que esse gosto dela cru com o ácido da maçã não fica tão agradável na degustação. Pensa mais na próxima prova ou em outros momentos que você precisar usar a fruta como essa, como é que isso pode te ajudar ou te prejudicar, tá bom? Eu acho que faltou um pouco mais de cozimento mesmo na massa. Eu acho que foi a forma até da cocção, da forma como você colocou, como foi feito. Mas a dica que eu digo a você é essa, tá? Escute mais. É um bolo de rolo de o doce de abacaxi com vinho. Certo. E eu fiz um creme de queijo do reino. Qual foi o vinho? Foi um vinho tinto seco. Rafa, o seu doce está saborosíssimo. A geleia que você fez. Eu imaginei porque a gente falou daquela coisa do contraste, né? Do ácido com o doce do vinho. A massa precisava assar só um pouco mais para que a gente tivesse ela diferente do recheio. Acabou que tá com a mesma textura, mas assim, ela tinha que assar um pouquinho mais. Eu sou uma pessoa muito sabor. E o seu é o melhor sabor que eu provei hoje até agora. Tá? Isso está nítido e claro. Mas ao pegar o abacaxi, você vem com um azedo e o que retira muito o lado um pouco cru da sua massa que possivelmente poderia ter. Essa pastinha aqui É um buttercream. Buttercream. E eu acrescentei queijo do reino do reino, certo? para dar um sabor delicado. Aham. Eu pedi para que você partisse ele, para que a gente percebesse a textura e as camadas. E por ele não estar uniforme, aí eu pedi para que você partisse para a gente não ficar com a aparência melhor, tá? A sua pasta de queijo que você colocou aqui, já de repente pensando que haveria goiaba, mas ainda assim você não mudou de ideia, vai usar o queijo, usou, tá gostosa, tá saborosa. A decoração bem caprichosa, né? Eu acho que retrata um pouco do que você é, essa coisa mais sentimento. É legal a gente expressar isso em alguns pratos, especialmente falando em sobremesa, né? Que é a coisa mais afetuosa de um menu completo. Tem só que prestar atenção no tempo da massa, tá bom? É bem verdade que para bolo de rolo, aí vem a parte ruim, ele está sem as camadas, né? Tá? Por quê? Porque quando você deixou o seu creme um pouco líquido demais, e tudo demais é ruim, então ele só não teve essa medida certa daqui. Mas eu vou lhe ser muito sincero, se eu fosse você, eu não ficaria tão assim aperreada, porque pelo menos de sabor está realmente muito bom. Eu quis fazer um bolo de rolo de um início de brigadeiro de maracujá. No início, depois mudou de ideia. Início. Então, daí eu achei que se eu deixasse ele na textura de um brigadeiro, eu fiquei com medo de rasgar a massa. Então eu deixei ele um pouco mais mole. E ele tá aí um pouco, ele levou a polpa do maracujá, creme de leite e o leite condensado. Vou até lhe ser sincero, foi um dos bons bolos de rolo que a gente viu, que tá
bem cozido, pelo menos aqui aparentemente está dessa forma. Tecnicamente, você tem uma massa fina, você tem um número de voltas satisfatório, só não dá pra ver muita diferença por conta da cor, né? Ele ficou um pouco pálido. Ficou o recheio claro demais, a massa clara demais. Então fica aqui uma confusão, você não sabe ver onde é camada do quê. Como você trabalhou, eu admirei muito, ficou o tamanho, a forma como você espalhou a massa. Realmente essa questão das cores, que a chefe Marcela falou, realmente fica uma coisa única e a gente não consegue identificar, tá? Mas o sabor... Maracujá eu acho uma boa opção, né? O ácido, trazer essa presença mais cítrica, com a sobremesa ou com um bolo que a gente já conhece, um sabor mais doce, né, habitualmente. Acho que a finalização você podia ter caprichado um pouco mais, mas assim, vi você executando toda a técnica, acho que o seu processo de técnica para bolo de rolo foi bom. Mas eu acho que você economizou tanto no creme, economizou tanto, que se você experimenta ele dessa forma, tá de um jeito. Se você experimenta ele dessa forma, porque veja a textura do creme. Então, o que é que acontece? Isso você demonstrou que você não está com confiança em você. Ou você acha que usar goiabada é só porque tem o sabor da goiaba. Não necessariamente, você tem um contraste de cor bem legal também, que precisa aparecer, para que o cliente seja encantado com essa diferença de ver, porque eu posso enxergar que aqui existem várias voltas, mas podem ser várias voltas da mesma coisa, se eu não tenho cores diferentes. Eu acho que ela ficou um pouco... Precisava mais um pouco de... Maracujá. De cocção. De cocção. Tá? Mas boa sorte. E eu preciso que você tenha confiança em você para você fazer uma boa confeitaria, para fazer um bom bolo de rolo, tá? Porque não importa, é verdade que ele não ficou e ele poderia ter marcado mais se ele tivesse com mais creme. Eu vou até brincar aqui, a gente pode até colocar, mas ele precisaria marcar mais. Ele precisaria, quando eu cortasse, que o creme meio que pulasse assim, você dizer, eita, que coisa gostosa, e você comesse. E tá bom de sabor, tá? Eu só acho que você precisa confiar mais em você. Então, na próxima vez, para pensar. Ok. Nessa parte de cor, tudo bem que em algumas situações os corantes artificiais não são a melhor opção, mas você ainda tinha polpa e ainda tinha fruta que eu vi. Então, podia ter caprichado mais nesse amarelo do recheio, tá? Pra você ter a diferença. Mas, de modo geral, ficou bom o seu prato. Obrigada, chefe. Então, estamos nós aqui, todos reunidos, na prova que foi talvez a mais difícil, eu acredito, foi a mais longa também para vocês, com relação ao estresse, à correria, ao tempo de fabricar esse bolo de rolo, que mesmo sendo um prato tipicamente pernambucano, nosso patrimônio material, bem presente na família de muitos de vocês, mas vocês viram a dificuldade que é produzir esse bolo de rolo. Né? Vocês sentiram na pele, os chefes puderam acompanhar isso. Foi muito difícil essa prova de hoje, faz parte, é um processo de eliminação mesmo, de seleção, e vocês tiveram que lidar com vários fatores, né? Então, hoje, os jurados escolheram os 2 bolos que eles consideraram que foram realmente os melhores dentro das limitações de vocês, dentro das dificuldades de vocês. Na verdade, eu só queria dizer que eu fiquei impressionado como vocês, assim, não souberam fazer o autêntico bolo de rolo.
Eu fiquei, e acho que eu não sei se é falta de prática, mas eu tenho que falar isso daí, como a gente, como pernambucanos, né? Uma mineira, é verdade, mas a gente tem que fazer, não é fácil, mas a gente tem que cada dia mais fazer bolo de rolo para a gente estar dando para os nossos entes, né? E o que eu vi aqui hoje foi bem preocupante, tá? Vamos ver o que é que vai vir por aí. Já que tanto se fala em patrimônio imaterial, não é o bolo que a gente vê aqui, que a gente come, é o fazer. Vocês, quando ouvirem falar que algo é patrimônio imaterial, significa então que não é aquele objeto, não é aquele produto, e sim o modo de fazer. E é isso que vocês precisam preservar para que não saia, porque o título chegou, mas uma hora, de repente, ele pode ir embora. Porque se as pessoas não propagam, não continuam o ofício e não ensinam isso a ninguém, vai sumir, vai deixar de ser patrimônio. Então prestem atenção nesse orgulho que os pernambucanos têm e que eu acho super válido sobre o ofício do fazer o bolo de rolo e propaguem. Aproveitem que vocês hoje tiveram a oportunidade de passar por um desafio desses, propaguem a coisa, tá certo? Bem, faço minhas palavras, né, dos meus companheiros e amigos chefes. A questão de ser, quando eu falei várias vezes aqui de técnicas, existem várias técnicas para se fazer. O Jonathan fez uma técnica, cada um fez a sua técnica, da forma que achou melhor fazer. O que é importante é ouvir aquela pessoa que já tem uma certa experiência naquele tipo, porque o bolo de rolo precisa do que eu falei, é de delicadeza, é de calma. Eu sei que a gente tinha pouco tempo, mas o pouco tempo dava para se fazer, mas precisava de calma, de tranquilidade. E eu vi aqui em muitos momentos que isso não aconteceu. Então, na opinião dos nossos chefes jurados, eu queria pedir, então, para os melhores se posicionarem com um passo à frente. Os melhores da prova de hoje. Queria chamar, então, Jonathan. Parabéns, Jonathan. E Cláudia. Parabéns, Cláudia. Queria pedir para vocês deixarem aqui nosso campo de prova. E agora ficaram vocês 5. Super difícil. Um de vocês hoje vai deixar o programa. Então vocês agora têm uma chance. Os chefes vão escolher um de vocês para salvar. Chefe Ronald. Como eu disse, eu fiquei realmente hoje um pouco decepcionado com tudo o que foi feito. Mas eu tinha que me apegar aos meus princípios e a tudo aquilo que eu prezo, que é o sabor e não só a aparência. Então, por causa disso, eu salvei você hoje, Rafaela. Parabéns, Rafaela. Ficou bem nervosa. Foi difícil controlar a emoção, né? Principalmente quando o bolo caiu. Você conseguiu, então, se superar, né? Um voto de confiança, então, do chefe Ronald. Bem, pessoal, confesso que nas nossas avaliações, agora já nesse momento final, realmente a gente teve um conjunto de erros hoje complicado para conseguir salvar um aqui e outro ali, né? E eu acho que vocês acabam enxergando essa oportunidade ainda com pouca visão. Vocês precisam ampliar, que quando a gente faz uma escolha dessa, é uma escolha gigante. Por quê? Porque são poucas pessoas que a gente pode salvar. Então hoje, para a prova de hoje, eu vou salvar a Marília, tá? E dando a você um voto de aprender a ouvir, especialmente para a próxima. Eu vou sair um pouco do script e vou salvar Luciana, certo? E vou explicar agora e vou te falar uma coisa, Lúcia. É preciso ter controle emocional, tá? Se você é uma pessoa de fé, use a sua fé. Sua fé é seu instrumento. Então use, não deixe de usar.
tá bom? E boa sorte. Parabéns para vocês. Eu queria pedir para vocês já deixarem aqui o nosso campo de provas. Agora o momento mais difícil. Difícil para vocês, difícil para a gente que está aqui acompanhando, sabendo do esforço de cada um, da dedicação, do amor que vocês têm pela confeitaria, desse sonho que fica cada vez mais próximo de se tornar o melhor confeiteiro aqui do nosso estado. E vocês agora chegam num momento decisivo. Essa foi a primeira vez que foi difícil escolher dentre um bocado de erros. Então a gente não tem nem como falar de um erro só, de dizer assim, foi isso ou foi aquilo. Eu acho que um conjunto, tá? Eu acho que realmente uma quantidade de erros que nós ficamos um pouco atônitos fez com que nós fôssemos para sabor. Então, na minha visão, o que ficou com o sabor menos agradável foi o que eu votei para sair hoje. Além de sabor, que foi o que a gente conseguiu salvar nas avaliações de modo geral, acho que também a gente observou bem o critério de camadas dos bolos que vocês apresentaram, aqueles que conseguiram atingir, os que não conseguiram, e isso pesou, acabou pesando na decisão. O senso estético também tem um peso alto quando a gente faz uma escolha dessa. E diante da avaliação, né, foi tirar, infelizmente, vai ter que sair um. Diante disso, então, Júlio, é você quem sai. Muito obrigada pela sua participação. Você realmente nos surpreendeu em vários momentos. Você chamou atenção em várias qualidades na sua organização, na calma do início, que se perdeu um pouco hoje aqui no programa, diante do desespero do tempo, mas do seu capricho, da sua perfeição, do seu cuidado com os seus pratos, né? Acredito que os chefes tenham essa mesma sensação. Chefe Aninha, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Essa chefe convidada, né? Jurada convidada. Obrigada a todos. Ficou muito emocionada com todo mundo de casa. Gostou de participar do reality? Adorei. Vai levar coisas boas dessas pessoas aqui? Demais. Muito bom. Um beijo. Muito obrigada, então. Obrigada a você de casa, você que acompanhou a gente, você que está sofrendo, você que está nessa aflição também, você que já tem torcida, inclusive participa dessa torcida com a gente, né? Vai nos nossos canais nas redes sociais. A gente tem a página do Facebook da TV Clube, tem também o Instagram da TV Clube. Procura lá pela hashtag Clube dos Confeiteiros, dá a sua opinião, participe. A gente quer saber para quem você de casa está torcendo. Obrigada, então, por ficar com a gente. Só lembrando, sábado que vem tem mais Clube dos Confeiteiros. Eu espero por você a partir da 1h30 da tarde. Fique agora com Tais Aonde com Beto Café. Ótima tarde para você. Mas eu já sabia, quando eles me julgaram eu já sabia. Eu já esperava, eu estava calmo, mas quando eu fui finalizar eu vi que eu não fui bem, que eu esperava. Eu não consegui domar a minha ansiedade, o meu nervosismo. Júlio tá um desastre. Mas isso não é só o início. Minha torcida vai para a Luciana, porque é uma pessoa que eu me identifico. E a minha torcida vai toda para ela.